Hoje, em nossa aula de matemática do 7º ano, faremos a correção de atividades sobre grandezas diretamente proporcionais. Estes exercícios estão a partir da página 183 de seu livro de matemática. O primeiro que nós iremos resolver é o exercício número 12. O exercício 12 fala assim: em uma sala de 18 metros quadrados, foram usados 450 azulejos. Quantos azulejos seriam necessários se a sala tivesse 54 metros quadrados? Então, queridos, olha, nós vamos montar uma regra de 3 simples. 18 metros quadrados está para 450 azulejos. Agora, ele quer azulejar uma sala maior, que tem uma área maior, tem uma área de 54 metros quadrados. Ele quer saber quanto ele terá que comprar de azulejo, quanto de azulejo ele gastará. Nós fizemos aqui a relação da regra de 3 simples, olha, a área embaixo de área, ou seja, metros quadrados embaixo de metros quadrados, e quantidade de azulejos embaixo de quantidade de azulejos. Quanto maior a área a ser revestida, maior será a quantidade de azulejos. Por isso, são grandezas diretamente proporcionais. Uma informação aumenta, a outra também aumenta. Eu faço a multiplicação cruzada, 18 vezes x, 18x, que é igual a 54 vezes 450. 18x é igual. Vamos fazer 54 vezes 450. Você já fez aí no rascunho do seu caderno. Para ganharmos tempo, eu vou fazer na calculadora para fazermos mais correção de exercício na nossa aula. 54 vezes 450, que resulta em 24.300. 24.300. Vamos isolar x. X será 24.300 dividido por 18. 18 multiplicava, vem para cá dividindo. Então, nós teremos, dividindo por 18, teremos 1.350. Serão necessários 1.350 azulejos. Sobre o exercício 12, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vamos fazer o 13. Página 183, exercício 13. O que temos no exercício 13? Vamos ler? Olha, está escrito assim: o diretor do centro de computação de uma escola estima que o tempo gasto pelos alunos nos computadores está em uma proporção de 3:2 em relação ao tempo gasto pela administração nessa atividade. Ao longo de um mês, a administração usou os computadores por 200 horas. Durante quantas horas eles foram usados pelos estudantes nesse mesmo período? Então, é o seguinte: quando nós lemos aí, falou que os alunos ficam 3 a mais do que a administração. Então, ó, a relação é de 3:2. 3 alunos, né, em relação ao tempo, e 2 para a administração. Certo? Então, é o seguinte: nós lemos no final do enunciado que ao longo de um mês, a administração usou o computador por 200 horas, certo? No final de um mês foram 200 horas. Só que o tempo dele não é de 2 em relação ao dos alunos. Se eu faço 200 dividido por 2, dá 100, ou seja, 100 horas significa cada parte. Só que os alunos, eles usam quantas partes de tempo? 3, não é isso? Se cada parte é 100, 100 horas vezes 3 partes, que é o tempo dos alunos, isso vai dar um total de 300 horas. Então, aí você precisa
fazer a resposta. Durante quantas horas eles foram usados pelos estudantes nesse mesmo período? Durante 300 horas. Sobre o exercício 13, tem alguma pergunta? Podemos fazer o 14? Vamos ver o que pede o exercício 14. Vou fazer aqui embaixo. Vou ler o 14 para vocês. Olha. O Willy, o cachorro de Gustavo, fugiu de casa e voltou. Alguma pergunta? Não? Vou ler de novo. Olha, 14 da página 183. O Willy, o cachorro de Gustavo, fugiu de casa e voltou cheio de carrapatos. Então o garoto comprou um remédio cuja bula dizia: use 200 ml em 3 litros de água. Gustavo dispõe de um tanque com capacidade para 13,5 litros de água. Quanto de medicamento ele deve colocar no tanque para dar banho no cachorro? Então, olha, 200 mililitros devem ser usados em que quantidade de água? Em 3 litros de água, certo? O tanque que ele comprou para banhar o cachorro tem capacidade para um volume de 13,5 litros de água. 13,5 litros. Quanto de medicamento ele vai colocar? Não sei, a gente chama de X. Façamos a multiplicação cruzada, ó. 3 vezes X, 3X, que é igual a 200 vezes 13,5. 3X é igual a 200 vezes 13,5. Olha, essa operação eu vou fazer para vocês para lembrar como que eu faço o processo rápido. Vou escrever primeiro 13,5. Como 200 termina com 0, eu ponho os 2 zeros aqui de fora, olha. Ponho os 2 zeros na resposta e multiplico por 2 como se o zero não existisse. 5 vezes 2, 10, fica 0, guarda 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 1 vezes 2, 2. Tem uma casa decimal. Conta uma casa decimal, põe a vírgula. Deu 2.700, certo? Agora, nós vamos isolar o x. Então, ficará x é igual a 2.700 dividido por 3. Portanto, x é igual, ó, 27 dividido por 3 dá 9. Com 2 zeros, 900. Então, ele colocará neste tanque 900 mililitros do produto para banhar o cachorro. Sobre o 14, tem alguma pergunta? Então, vamos para a página 184. Nós faremos agora o exercício número 15 da página 184. Abra seu livro. Olha, no exercício 15, nós lemos o seguinte. Na cidade de Xingozinho, uma pesquisa revelou que para cada pessoa que votou no candidato Chicão, houve 5 que votaram no candidato Zé Pedro. Baseando nisso, responda as perguntas. Então, vamos pensar aqui, ó. O esqueminha é o seguinte. Para votar no Chicão, era uma quantidade de 5 votos, certo? 5 votos. Votos para Zé Pedro, em relação ao Chicão, seriam... Não é isso não. Ó. Cada pessoa que votou no Chicão, ó, um voto para o Chicão, tinha 5 votos para Zé Pedro. Agora o esquema está certo. Ó, um voto para o Chicão corresponde a 5 votos para Zé Pedro. Agora vamos às perguntas. O que perguntou na letra A? Perguntou assim. No bairro Andorinhas, essa proporção de votos se manteve. Se lá há 823 pessoas que votaram em Chicão, quantos votaram Zé Pedro? Então, ó, nesse bairro, os votos para Chicão foram de 323.
Só que a relação não é de 1 para 5. Para descobrir o Zé Pedro, o que eu tenho que fazer? 323 vezes 5. Então, vamos multiplicar por 5, olha. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, guardo 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Fica o 1, guardo 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Ou seja, na letra A, 1.615 pessoas votaram em Zé Pedro. Certo? Agora, olha o que pergunta na letra B. Vamos ler? Na letra B, pergunta o seguinte. Quantas pessoas do bairro votaram em um dos dois candidatos? Ou seja, quantas pessoas votaram? Se foram 1.615 votos para Zé Pedro e 323 para o Chicão, eu somo as quantidades de votos que eu tenho total de pessoas que participaram dessa votação, que votaram em um ou outro. 5 mais 3, 8, 1 mais 2, 3, 6 mais 3, 9, 1 mais nada, 1. Então, votaram em um dos dois candidatos 1.938 pessoas. E na letra C? Vamos ver o que pergunta na letra C. Na letra C, a pergunta é a seguinte. Se existem 39 mil eleitores na cidade e houve 3 mil votos brancos ou nulos, quantas pessoas votaram em Chicão e quantas votaram em Zé Pedro? Olha, a relação 1 e 5 quer dizer que são 6 partes, certo? Uma parte para o Chicão, 5 partes para o Zé Pedro. Participaram 39 mil eleitores. Só que destes 39 mil eleitores, 3 mil pessoas não votaram ou anularam o voto, deixaram em branco ou anularam. Então, eu tenho que tirar as 3 mil pessoas que foram votos brancos ou nulos. Quando eu faço essa diferença, eu tenho 36 mil votos, certo? Esses 36 mil votos foram distribuídos entre Chicão e Zé Pedro. Vou dividir 36 mil por 6, porque são 6 partes, sendo que uma parte é para o Chicão, 5 são para Zé Pedro. Quando eu faço 36 mil dividido por 6, 36 dividido por 6 dá 6, e os 3 zeros vai dar 6 mil votos cada parte, certo? Então, são 6 mil cada parte. Agora, vamos lá. Chicão é uma parte, então 1 vezes 6 mil foram 6 mil votos para Chicão. Zé Pedro tem 5 partes dos votos, então 5 vezes 6 mil, 5 vezes 6, 30, com 3 zeros, 30 mil. Ou seja, a resposta ficará a seguinte. Chicão recebeu 6 mil votos e Zé Pedro recebeu 30 mil votos. Sobre o exercício 15, tem alguma pergunta? Posso apagar? Faremos agora o exercício 16 da página 184. Vou apagar para nós fazermos. Olha o exercício 16. No 16, pede o seguinte. Complete as tabelas com os números corretos, de modo que as grandezas x e y sejam diretamente proporcionais. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá? As tabelas. São 3 tabelas. Vou desenhar todas elas. São tabelas de 4 linhas por 2 colunas. Aí sempre o primeiro é x, o segundo é y, igual no par ordenado, certo? Essa aqui é a letra A, tá? Vou fazer a letra B aqui. Também nós teremos 4 linhas e 2 colunas. X e Y. E a letra C, certo?
geométrico, né? Bonitinho. Bom, aí nas tabelas nós temos alguns valores já preenchidos, tá? Olha só, na letra A eu tenho 0,6, tenho 1,8 e tenho 4,2, certo? Aí aqui eu tenho 18 e tenho que descobrir os próximos. Aqui eu tenho 0,5, 20, aqui eu tenho 2 e aqui 160, tá? Na letra C são 8, 16, 32. E na segunda coluna eu tenho aqui 24. Olha, no enunciado falou o seguinte: complete as tabelas com os números corretos, de modo que as grandezas x e y sejam diretamente proporcionais. Então vamos na letra A. De 0,6 para 1,8 aumentou 3 vezes. Então do 18 para cá tem que aumentar 3 vezes. Então aqui eu vou fazer 18 vezes 3. 18 vezes 3, nós temos o resultado de 54. 8 vezes 3, 24, fica o 4 guarda 2, 1 vezes 3, 3 mais 2, 5, certinho? Então aqui seria 54, certo? De 0,6 para 4,2, ó, daqui para cá, aumentou 7 vezes, deixa eu só conferir. Ponto 6 vezes 7, 4,2. Isso, aumentou 7 vezes. Então, daqui para cá, tem que aumentar 7 vezes. Eu tenho que fazer 18 vezes 7. Quando eu faço 18 vezes 7, nós temos o valor de 126. Então, aqui eu vou completar com 54 e aqui com 126. Alguma pergunta na letra A? Vamos para a letra B? Olha na letra B. O que acontece? De 0,5 para 2 aumentou 4 vezes. Então, do 20 para cá tem que aumentar 4 vezes. 20 vezes 4 são 80, certo? Agora, olha aqui. De 80 para 160, aumentou 2 vezes. Então, de 2 para cá tem que aumentar 2 vezes. 2 vezes 2 são 4. Então, fica dessa forma, complete. Alguma pergunta na letra B? Vamos, então, analisar a letra C. De 8 para 16, o que aumentou? Multiplicou por 2. E de 16 para 32, também multiplicou por 2. Então, de 24 para 32, também vai multiplicar por 2. Ó, 24 vezes 2, 48. Então, daqui para cima, vai dividir por 2, porque de 8 para 16 multiplicou por 2. Se eu faço o contrário, eu faço a operação inversa. A metade de 24 é 12, olha, porque o dobro de 12 são 24. Sobre o exercício 16, tem alguma pergunta? Posso apagar para fazermos o 17? Então, vamos fazer exercício 17, da página 184. Olha só, exercício 17. Observe a tabela que mostra a relação entre as grandezas x e y, sabendo que os valores da grandeza x são positivos, faça o que se pede. Então, na letra A, complete a tabela com os valores corretos e depois na letra B perguntou se as grandezas são diretamente proporcionais. Vou desenhar a tabela para nós analisarmos. São 8 linhas por 2 colunas, então vamos fazer a tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí nós temos aqui, ela está dividida dessa forma, temos valores de x, valores de y, aqui em cima nós temos a função. A função é y
igual a x ao quadrado. Aí nós temos os valores de 1, 4, 9, 16, 5 e 6. Vamos completar a tabela. Primeiro vamos completar onde está faltando y. Olha, se o x for 1, se x igual a 1, a função é y igual a x ao quadrado. Onde tem x, vou escrever 1. Então vai ficar y igual a 1 ao quadrado. Y igual a 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Então eu tenho par ordenado 1 e 1. Agora, aqui, se o x for 5, vamos fazer, ó. Se x igual a 5, quem que é a sua função? Y igual a x ao quadrado. Y igual a 5 ao quadrado. Y então será 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, quando x é 5, y será 25. E se o x for 6, vamos fazer? Olha, se x igual a 6, a função é y igual a x ao quadrado. Onde tem x, eu escreverei 6. Então, y igual a 6 ao quadrado. Y será 6 vezes 6, que são 36. Então, se o x for 6, o y será 36. Agora, nós temos que achar os valores de x. Olha, se o y for 4, vamos fazer? Se y é igual a 4, a função é y é igual a x ao quadrado. Onde tem y, eu vou escrever 4. Então, 4 é igual a x ao quadrado. Esse quadrado, quando muda de lado, ele vai em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 4 é igual a x. O que é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 são 4. Então, x vai valer 2. Certo? Agora, que número multiplicado por ele mesmo dá 9? É o 3, mas vamos fazer os cálculos? Olha, CY igual a 9. A função é y igual a x ao quadrado. Então, 9 é igual a x ao quadrado. O quadrado muda de lado em forma de raiz, então fica a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, então o x vai valer 3, porque 3 vezes 3 são 9. E se o y valer 16, quais números que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4, mas vamos fazer, ó. CY igual a 16. A função é y é igual a x ao quadrado. Onde tem y eu vou pôr 16. 16 é igual a x ao quadrado. O quadrado muda de lado, vem em forma de raiz. Então fica a raiz de 16 é igual a x. A raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 são 16. Se o x vale 4, o y vale 16. Agora, nós temos que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais. Ó, aqui aumenta de 1 em 1. Aqui, olha, não tem proporção. Aumentou 3, aumentou 5, aumentou 7, aumentou 9 e assim por diante. Então, não tem uma relação entre as grandezas. Ou seja, a resposta da letra B é: as grandezas não são diretamente proporcionais. Sobre o exercício 17, vocês têm alguma pergunta? Dúvidas? Já posso apagar? Vamos então fazer o 18 da página 184. Olha, o exercício 18. Marcos tem 2 caixas de uvas passas de diferentes tamanhos. Ele descobriu que há 62 unidades em uma caixa com 120 gramas. Então, ó, tem 62 unidades de uvas em uma caixa com 120 gramas. Aí ele pergunta assim, ó: faça uma estimativa de quantas uvas passas haverá numa caixa de 500 gramas. 500 gramas, então teremos x. Faça a regra de 3 simples. X vezes 120, 120x, que é igual a 62 vezes
500. 120x é igual a 62 vezes 500. Eu posso copiar os dois zeros e multiplicar o 62 por 5. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, guarda 1. 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31. Então, 31.000. X será 31.000 dividido por 120. Termina com 0, posso simplificar esses dois zeros. Ficou 3.100 dividido por 12. Quando eu divido 3.100 por 12, olha, nós encontramos o seguinte resultado. 258,333, uma dízima periódica. Só que fala pra mim, eu posso partir a metade de uma uva e colocar na caixinha? Não. Então, arredonda esse valor. Eu posso falar que na caixa com 500 gramas tem em média 258 uvas ou 259 uvas, tá? Vai ter um desses dois valores. Alguma pergunta sobre o exercício 18? Que bom que vocês entenderam.